Bem-vindos a mais um episódio do Eloscast, onde temos o objetivo de unir ideias, pessoas e negócios. Hoje nós trazemos uma convidada muito especial. Teremos uma conversa deliciosa e você vai entender o porquê. Nossa convidada de hoje dedica a sua vida a transformar a relação das pessoas com a comida, tornando a alimentação mais leve, prazerosa e sem complicações. Engenheira de alimentos por formação pela Unicamp e chefe formada pela maior escola de culinária do mundo, a Le Cordon Bleu. Especialista em cozinha vegana, sua trajetória passou por restaurantes renomados, inclusive produções culinárias no GNT. E como ama desafios, foi a primeira chefe vegana a participar do programa MasterChef. Inclusive, ela possui um canal no YouTube com mais de 650 mil inscritos e 35 milhões de visualizações no YouTube. Olha, ela não é fraca não, hein? E sua trajetória é linda e cheia de propósitos. Por isso, ela está aqui para compartilhar as suas inúmeras experiências conosco. Temos a honra de receber Drica Avelar. Seja muito bem-vinda, Drica. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Chego a estar emocionada de ouvir você falar a minha história. Imagina, obrigada. Isso que eu não falei um terço, porque ela tem muito para nos contar e uma conversa enriquecedora com certeza será. E aí, a pergunta que não quer calar, então, como tudo começou essa tua trajetória no meio da engenharia? Sim, né? Sempre tive uma paixão por cozinha desde os 7 anos de idade. Conta meu pai, depois de muito pressionar ele me contou como foi esse começo, como que ele descobriu que eu tinha esse talento. Chegou em casa para almoçar e descobriu que eu tinha feito o almoço junto com a funcionária. Então, eu tinha pego o banquinho, colocado ali, dado as orientações e o almoço tinha a minha cara, tinha o que eu tinha escolhido. E desde os 9 anos de idade, eu passei a ser responsável pelo jantar em casa. Então, criança, porque minha mãe não curtia muito cozinhar. Então, ela sempre desde esse episódio, ela começou a me trazer, o que eu faço para o jantar? O que eu faço para o jantar? E com o tempo, eu comecei a fazer, deixa que eu faço. Então, pronto, já tinha sempre fui, mas isso não era considerado uma profissão na minha família. Não podia ser considerado uma profissão. Como ele dizia para mim, você tem várias opções entre direito, medicina e engenharia. Entre as engenharia tem muitas opções, medicina tem muitas, direito também. Escolha uma delas que tem a ver com comida, arruma um jeito, não sei o que você vai fazer. Olha só. Pois arrumei um jeito. Achou? Achei uma faculdade de engenharia de alimentos e fui fazer. É uma faculdade de engenharia tradicional. Então, 3 anos primeiros na engenharia básica e depois os últimos 2 anos é que a gente vai afunilando para alimentos, né? Sim. Mas quando chegou nessa parte de afunilar para alimentos, era muito parte de industrialização, que é a parte que eu não curto de forma alguma. Eu sou muito do natural, do fresco, da terra. Então, isso me fez, bom, e agora? Não quero trabalhar na Sadia. Não quero. Foi exatamente o ponto, esse foi um ponto. Fui visitar a Sadia e disse, meu Deus, aqui eu não quero trabalhar. Vi muita coisa que não tinha a ver comigo. Não me sentia à vontade naquele ambiente. A gente também tem que entender isso, né? Sim. Como a gente tem que se sentir à vontade num ambiente de trabalho. Fundamental. E aí fui para outra parte completamente diferente e acabei construindo hidrelétrica. Nada a ver com nada. Esse meu último emprego da engenharia, eu estava trabalhando como construção de hidrelétrica. Olha só. Mas é isso, todo o meu dinheiro da engenharia sempre era voltado para a cozinha, sempre para fazer cursos de cozinha, morava em São Paulo, então fazia diversos cursos de cozinha, cursos pequenos, cursos grandes, na época não existiam cursos online, mas muitos livros, né? A minha casa de domingo parecia uma casa de vó, cheia de amigo para ir comer. Ai, que delícia. Sempre era assim. E tal, amigos sempre diziam, né? Eu me lembro de uma amiga marqueteira que olhou o meu nome e falou, tu sabe que tu já tem nome de chefe, né? Tipo, era Adriana Avelar. Sim. Adriana Avelar. Então, sempre teve isso, sempre me veio. Até que um dia, eu já estava trabalhando há bastante tempo na engenharia, fui desligada de um emprego e pensei, agora seria a hora de eu, de repente, tentar fazer uma coisa diferente, né?
E então fui para Uberlândia, me mudei para Uberlândia, lá em Minas, onde eu tenho ali familiares e amigos que me apresentaram um dono de um restaurante, e eu fiz a minha primeira experiência num restaurante, foi ali, em Uberlândia, nessa época. Vivi um ano ali, entendi que eu precisava estudar, entendi que aquilo não era suficiente, então decidi voltar para engenharia para juntar dinheiro. E ali eu também, nesse meio tempo, quando eu entendi que eu precisava estudar para ser uma chefe de cozinha, eu comecei a sonhar em ser a Julia Child. Você sabe quem é a Julia Child? Referência. Então essa passou a ser minha referência, Julia Child. E comecei a estudar a história dela e entendi o quê? Que ela tinha, quando ela faleceu, ela deixou grande parte da herança dela em uma ONG americana para ajudar pessoas que queriam fazer esse caminho. E exatamente nesse caminho que eu entrei. Então, me inscrevi num programa de bolsa, né, com o respaldo da engenharia, que eu podia contratar um professor de inglês. Contratei um professor de inglês que ajudava as pessoas a entrarem em Harvard, para ele me ajudar a entrar a ganhar essa bolsa. E assim foi, me inscrevi para esse programa de bolsa. Também isso, todo o universo conspira quando a gente está fazendo uma coisa que é o nosso caminho, sabe? Me lembro que no dia fiz a carta e depois chegou um e-mail que eu tinha uma entrevista. E aí eu me lembro exatamente do dia dessa entrevista que eu disse pro meu chefe: ferrou, porque aqui a única pessoa que pode reservar a sala era um ambiente super machista, e as únicas pessoas que podiam reservar a sala eram gerentes homens. Então eu, como consultora, eu não poderia reservar uma sala. Se eu tivesse na sala que um homem quisesse entrar, ele ia entrar e ia atrapalhar minha reunião. Então eu disse para ele: ferrou, como é que eu vou fazer essa reunião aqui no trabalho? Porque vai entrar alguém, com certeza, durante a entrevista. E ele falou: não, eu vou ficar na porta. Ele passou a minha entrevista inteira na porta, em pé, enquanto eu lá dentro fazia entrevista. Quando acabou, eu tava assim, chorando, porque me emocionei enquanto falava algo, e a moça também se emocionou do outro lado. Ele disse: o que aconteceu? Não passou? Eu disse: eu acho que eu ganhei a bolsa. Ai, menina. E ali fiquei mais uns 6 meses até que esse resultado chegou realmente, né? E eu tinha ganhado a bolsa, a única premiada do mundo inteiro com uma bolsa para fazer Le Cordon Bleu. Nossa, isso daí não sonho da minha vida, assim. Foi muito... Assim, chegou a hora mesmo de fazer essa guinada, sabe? E aí eu fiz essa transição e fui para a Austrália sozinha. Conhecer nada, nem ninguém. Tinha ali uma prima que eu não via há 20 anos, descobri que ela morava lá, que eu tinha uma semana para ficar hospedada na casa dela. Então fui. E assim, eu comecei a minha vida em Sydney para tentar viver todas as experiências possíveis que a gastronomia podia me dar, porque eu já sabia, como eu tinha tido aquela experiência aqui no Brasil de trabalhar um ano ali em Uberlândia, eu tinha entendido um pouco do cenário gastronômico brasileiro. Sim. E tinha entendido que eu tinha que desenvolver algo, empreender. Que trabalhar em uma cozinha, para mim, não era uma opção. Né? Dado que eu já vinha de um histórico de engenheira, quando você entra numa cozinha, você vai ao primeiro lugar, você vai lavar prato, e aí muitas vezes tem toda uma relação de hierarquia, de humilhação, que não é respeitosa. Eu não me identifico nesse ambiente. Homens que são grosseiros a noite inteira com mulheres, maltratando mulheres na cozinha, depois chega no final da noite e fala: vamos tomar uma cerveja? É o quê? Sabe? E aí essa relação é normal dentro de uma cozinha. Daí, não é para ser, mas se normalizou, né? Entendeu? Então, quando eu me vi nesse ambiente, eu já tinha me visto nesse ambiente aqui em Uberlândia, já sabia que dele eu não ia colher frutos. Então, que eu tinha que plantar as minhas próprias sementes, né? E então fui para a Austrália com isso em mente. Tenho que arrumar alguma forma de na volta empreender. E aí eu fui para trabalhar em todos os... Então, trabalhei em restaurante 2 estrelas Michelin, trabalhei lavando prato de hospital, fui trabalhar em escola de cozinha. Mesmo com a tua formação lá. Sim, porque o que acontece é que é isso. Aqui a gente coloca essa divisão de subemprego. Por quê? Por uma questão também salarial. Sim. Por que tu não vai lavar louça? Porque tu tem uma formação para ganhar mais e trabalhar mais e receber mais. Mas o que acontece ali é a mesma coisa. A formação de todo mundo é a mesma base. Então, todo mundo ganha $25 a hora. Independe. Talvez um engenheiro ganhe $35, mas não é uma diferença muito grande. Sim. É a hora trabalhada que vale. Então, todo mundo tem que dar o gás naquela hora, entendeu? Então, e sempre numa cozinha, você sempre vai entrar na pia.
Se você tem alguma formação ou não, você vai entrar lavando louça, porque você vai entender como é que a louça chega suja, o que sobra no prato, para depois você ir aprendendo todo o resto, né? E até que você monte um prato, você vai ser chefe de partir. Quando você for lá em cima, depois de muito tempo trabalhando no restaurante, você está autorizado a montar um prato. Até então você vai picar folha, você vai lavar prato, você vai fazer gelo, você vai fazer coisa besta, sabe? Ou seja, quem tem esse sonho tem que entender que tem que passar por esses processos. Não adianta querer chegar chegando. Tem que ter muita humildade, reconhecer que tem que passar por isso, né? Tem que passar por isso. E principalmente a pessoa que quer seguir o caminho de um restaurante, que acredita nesse tipo de negócio, tem que passar por todas as etapas. Para você saber, para você poder ensinar alguém, não é verdade? Perfeito. Você tem que saber fazer. Então, é muito importante saber fazer. Essa etapa é muito importante. E eu faço tudo. Independente, eu lavo louça, eu lavo o chão, eu faço tudo. E tem que ser, né? Tem que ser. E tu tem algum mentor, uma figura inspiradora? Acho que tu mencionou ali, né? Mas tem alguém... Várias mulheres, Várias mulheres. Julia Child, minha avó, né? Minha mãe. Muitas mulheres inspiradoras na minha vida. Eu não tô aqui à toa, né? Vim de muitas gerações inspiradoras. Julia Child, com certeza, sim, pela força dessa mulher. Naquela época, 1950, a primeira mulher a se formar pela Le Cordon Bleu. Primeira mulher. Até ela entrar, só homens eram permitidos na escola. Uma conquista, né? Então, uma escola, então imagina que, né? Porque qual que é o mercado? É muito machista o mercado da gastronomia também, sabe? Porque o que acontece? Lugar de mulher na cozinha, mas na cozinha de casa. Na cozinha de restaurante é homem, sabe? Então, é um pouco sobre esse cenário que eu te trouxe, sobre o cenário gastronômico brasileiro, tem muito a ver com isso. O homem, na figura de chefe de cozinha, se sente à vontade, e aí eu tô falando isso aqui muito porque eu sei que o seu público é feminino, e eu tenho me sinto à vontade para falar sobre esse tema. Mas que o homem, como chefe de cozinha de uma cozinha, se sente à vontade para... Eu uso esse termo muito... Não quero usar um termo muito... Sim, mas mais delicado. Para conquistar Sim. E desfrutar de todas as mulheres que estão na sua volta na cozinha. E elas estão trabalhando, mas ele se sente à vontade para cortejar, para... Porque tu já sofreu esse tipo esfregar. De situação, né? Sim. Não só eu, como todas as mulheres... E aí eu afirmo como isso. Todas as mulheres que já trabalharam em uma cozinha profissional já passaram por isso uma vez na vida, com toda absoluta certeza. Mas eu acho que na cozinha talvez seja um pouco diferente pela relação de proximidade dos corpos. Então o cara se sente muito à vontade para tocar no seu corpo. E como a gente não tem a cabeça pensando teoricamente, tu tá só com os braços ocupados, sai muita coisa, a fala é muito rude, e se verbaliza muita coisa que não precisa ser verbalizada num ambiente de trabalho, sabe? Se torna desconfortável, né? E aí me conta dessa tua belíssima experiência no MasterChef, né? Que desafiador tu sendo a primeira profissional MasterChef vegana. Sim. Eu imagino o desafio, não? Eu não imaginava o desafio, senão eu não teria entrado. Mas, assim, foi uma experiência incrível, única. E que o que eu sinto mesmo de gostaria de poder voltar a viver essa experiência com a maturidade emocional que tenho hoje. Porque naquele momento realmente não tinha maturidade para lidar com tudo aquilo. Não sabia também do tamanho do rombo que vinha. Sim. Sabe? Até porque tu já vinha de um processo delicado, né? Pessoal. Sim. Logo depois que eu me formei, né, na Cordon Bleu, que eu trabalhei na Austrália, voltei para o Brasil. E aí comecei, como eu disse, precisava empreender. Então comecei o quê? Vou oferecer consultorias para montar cardápios e assim comecei. Mas estava muito fragilizada emocionalmente por não ter apoio da minha família. Sim. E por não me sentir
mulher precisa se sentir segura, precisa se sentir abraçada para poder voar. Eu acho isso, eu penso isso, que uma mulher ela voa quando ela tá se sentindo, mesmo que seja abraçada por ela mesma, mas eu não estava conseguindo me abraçar, porque ali foi um começo de um processo depressivo na Austrália. Tá em outro país, ser latina, fui muito humilhada, né? Por mais que eu conte como foram muitas coisas lindas, voltar de uma viagem internacional é um pouco de um choque que já acontece naturalmente quando se volta de uma viagem internacional, vivendo uma outra realidade completamente diferente. Mas que eu saí de São Paulo cheio de mendigo, fui para a Austrália onde não tinha um mendigo na rua e tenho que voltar para aquela prisão, me sentindo ali um passarinho preso numa gaiola. Então, minha cabeça deu pane, tá? Enfim, além disso, me envolvi com um cara que foi uma relação abusiva. Então, o fim disso, dessa confusão toda, foi uma depressão de 4 anos. Então, fiquei 4 anos em depressão, me mudei para Minas, para casa da minha mãe, para conseguir lidar melhor com isso, porque São Paulo já não era mais uma opção para mim, deixou de ser uma opção. E eu, então, tendo que lidar com tudo isso, fiquei ali 4 anos, né? E foi quando eu comecei exatamente o meu canal. Comecei o meu canal, comecei a me gravar, comecei a querer retribuir para o universo que eu tinha ganhado de presente. Então, comecei ali dentro da cozinha da casa, na cozinha da casa da minha mãe não era nem na cozinha da casa dela, era numa churrasqueira, criei um cenáriozinho e ali eu comecei o meu canal. Disso, depois que veio o MasterChef. Eu virei vegana, em 2017 me tornei vegana, e aí fui pro MasterChef em 2018. Eu não tinha a tranquilidade que eu tenho hoje na cozinha vegetal. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Porque quando a gente se forma, você pode imaginar isso. Quando você chega num restaurante, você vai olhar o cardápio do restaurante. Ele sempre começa na proteína animal. Então, é sempre assim, ó. Picanha, daí risoto, e legumes. Salmão, depois... Então, quando a gente vai para uma escola de culinária, especialmente uma escola como essa francesa, maior do mundo, a gente aprende que a gente monta um prato a partir da proteína animal. Então, quando eu decidi virar vegana, minha cabeça deu tilt. Eu falei, tá, como é que eu vou começar a montar o prato se eu não tenho a proteína animal para começar a pensar, né? E aí, então, e aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça ao mesmo tempo que eu cheguei no MasterChef. E eles estavam com essa cabeça que eu tinha. Então, aquele era o momento que eu conseguia também ainda desfrutar um pouco daquele universo deles e me balançar ali, porque hoje eu não consigo mais. Hoje a minha cabeça já não pensa mais, né? Carne, isso não é opção, ovos não é opção de comida, porque entra no prato para mim. Então, hoje eu tenho outras opções, mas naquele momento me faltava repertório, me faltava experiência, me faltava expertise. Até como chefe de cozinha também. Eu tinha recém me formado, entrado em depressão. Então, não tinha esses 4 anos de ralação numa cozinha para ter, né? Para estar tranquila lá. Bom, então foi um misto de emoções. De muitas emoções. Foi gostoso, mas foi aterrorizante no momento que eu estava vivendo. Aterrorizante. Realmente, você imaginar o tempo inteiro, você está sendo monitorado. Um monte de câmeras de tudo quanto é lado, te observando. Pressão. Pressão E tu já pressão. tinha esse teu diferencial que tu tinha que provar ainda mais do que os outros, né? Já tinha esse agravante. Não, eu ainda coloco um outro agravante, eu mesma. Que eu tinha que provar pra mim mesma que eu conseguia fazer o prato pros caras, entendeu? Então, primeiro era pra mim aquilo lá. Eu acho que o MasterChef foi uma situação egoísta. Egoísta no sentido de que foi uma parte da minha cura. Eu precisei daquela tortura para ser parte da minha cura. Porque teve a parte ali e teve a parte das redes sociais. Eu não sei por quê. As pessoas têm um ódio por veganos, assim. Não sei porque eu não fiz nada pra ninguém. Mas a pessoa do nada na internet, vegana! Que idiota! Vai comer capim! Sério? Tu recebeu essa repercussão? E mais, pra piorar, um vegano aí que se acha bambambam, que tem aí um canal no YouTube, tem uma coisa... Ele fez não só como 3 vídeos descendo a lenha, falando mal de mim. Olha essa mulher que tá falando que é vegana. Só porque ele nunca tinha ouvido falar de Drica Avelar. Problema dele. Eu estava ali por outro motivo, mas ele fez os veganos virem me odiar. Ou seja, então, quem não era vegano vem me atacar, vai comer capim. Quem era vegano vem me atacar, sua louca, vai...
Ai, meu Deus. Ai, que difícil de agradar. Saindo de uma depressão, minha mãe falou, minha filha do céu, o que vai acontecer com você? Querida. Eu abria meu Instagram, eu só chorava, era muito ataque. Olha só. Mas aí, junto com os ataques, também vem alguns acolhimentos, né? E veio a Sociedade Vegetariana Brasileira. Veio me acolher, o presidente Quando chegou o áudio da Sociedade... Chegou uma mensagem da Sociedade Vegetariana Brasileira, era um áudio. Primeiro era assim, oi, eu sou o presidente da sociedade. Depois um áudio, eu falei, nossa, eu não vou nem escutar, porque, meu Deus, esse cara também vai me acabar comigo. Mas quando eu escutei, era Ricardo Laurino, maravilhoso, um mestre incrível, que é até hoje presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, e que me acolheu de uma forma ímpar, me colocou no meio dos veganos, me mostrou, disse, não, nós estamos com ela, porque ele já tinha passado pelo mesmo. Ele já tinha estado num programa de TV e tinha sido rechaçado e julgado pela edição do programa, porque a verdade é que o programa é feito para ser editado, é uma novela, né? Ninguém acha que aquilo é vida real, pelo amor de Deus, é uma novela, né? Tem roteiro, Sim, tem edição. Faça o que for interessante, o que julgar importante. Claro, e né? quando não tem interessante, tem que causar interesse. Então tem que causar intriga, tem que fazer fofoquinha. Então a gente tem que entender que ali não é um programa sobre culinária, é um programa de fofoca, é uma novelinha. Né? Não, mas isso daí já vem mudando um pouco mais. Isso faz quantos anos que tu participou do programa? Foi 2018. Né? E tu achou que já mudou o contexto desse mundo vegano? Tu acha que tem mudado? As pessoas estão recebendo com mais empatia? Olha, teve a pandemia. Na pandemia, né? Todo mundo... Meu canal bombou. Eu tinha... Acho que no começo da pandemia eu tinha 100 mil inscritos. E no final da pandemia eu tava com 350 mil. Bombou meu canal. Porque exatamente as pessoas entenderam que elas precisavam se cuidar. E o que é se cuidar? Se alimentar bem. Entende? Então, foi muita gente. Vegano ou não interessa. A pessoa quer reduzir o consumo de carne, né? Ela quer buscar soluções mais saudáveis. Quando as pessoas ficaram em casa na pandemia e tinham muita essa história, né? De como inhame, como legumes, as pessoas não sabiam como comer inhame. Então, ia no meu canal. Tinha vídeo de 5 receitas com inhame. Essa época, esse vídeo especificamente de 5 receitas com inhame, ele pulou assim de 50, 60 mil visualizações para 1 milhão em uma semana, porque saiu no Fantástico que as pessoas deveriam comer inhame. Entendeu? Os benefícios que mas aí a pessoa só vai atrás quando sai no Fantástico. Só que se ela vai no mercado, tem quantas opções de brócolis, de couve-flor, de couve, tudo, né? Vai, começa a comer um cada vez, um por dia, né? E aí as pessoas vêm muito pra mim isso, não sei comer legumes. Sim. Eu não sabia também. É normal não saber. É normal, a gente aprende que arroz, feijão e carne basta, né? E a salada é no máximo o quê? Tomate, cebola, um alface e uma cenoura ralada. Isso não é salada, né? É praticamente mudar uma cultura, né? E aí isso é bem trabalhoso, né? E que o teu estilo vegano impactou na tua saúde de uma forma pessoal? Muito. O que te fez migrar para o veganismo? Primeiro cozinhei num retiro vegano. Eu comi carne e fui convidada a cozinhar num retiro vegano. Né? Tá. Precisava do trabalho, vou. Fiz, e as pessoas, você não é vegana? Eu falava, não. Nossa, mas como é que você faz uma comida vegana tão boa? E eu nem sabia o que era comida vegana. Sim. Pra ter uma ideia, nesse momento. E aí, saindo desse retiro, eu fui tomar uma cerveja com uma amiga, comentei com ela sobre o que tinha acontecido nesse retiro, que nesse retiro a moça disse exatamente, em 8 anos o mundo vai ser vegano. Aí eu comentei isso com ela. Aí ela me disse, você já assistiu um documentário que chama What the Health? Eu não, mas cheguei em casa e fui assistir. Com uma cerveja na cabeça e decidi me tornar vegana. Decidi me tornar vegana. No dia seguinte acordei virada no Jiraya, falei esse monte de cadáver nessa casa. Minha mãe ficou... Eu tava morando na casa da minha mãe. E aí, pra mim, virou uma coisa assim, eu comecei realmente a mudar minha cabeça, a ver aquilo e entender. E aí comecei a estudar muito, assistir muitos vídeos, principalmente em inglês, né? E ler muito sobre veganismo, entender muito sobre o que
Para mim, era o que foi mais importante nesse documentário, foi o que virou a minha chave. Foi exatamente assim, o que você está escolhendo comer? Porque você come o bicho, mas o bicho, o que ele come? Hoje, não é um bicho, não estou falando do bicho que a minha avó comia. Minha avó comia um bicho que pastava, era diferente. Estou falando do bicho que hoje só recebe ração. Então, o que acontece? Ele está recebendo uma ração feita de soja e de milho, que são os campeões de agrotóxico. Aí ele se alimenta dessa ração, essa ração vira a carne dele, porque ele cresce só se alimentando dessa ração. Eu sei que o agrotóxico se liga à parte gordurosa dos alimentos, então por mais que eu taque agrotóxico numa soja, ela não vai estar tão entremeada dentro da comida quanto numa carne, numa gordura de uma picanha. Eu comecei a fazer essa relação e falei, o que eu estou colocando para dentro do meu corpo? Porque não faz muito sentido. Será que realmente preciso disso? E aí, estudando, entendi que não preciso. E que tem, inclusive, recomendações. A gente está lendo agora um livro, em um podcast, inclusive, junto com as minhas saudabilindas, um livro que se chama Comer para Não Envelhecer. E é exatamente isso. Dieta, você deve se alimentar, as populações mais longevas do mundo são ali de Okinawa, no Japão, e a outra comunidade ali na Califórnia, uma comunidade adventista, que eles, né, têm ali pessoas com mais de 100 anos. E qual é a base da alimentação deles? Frutas e vegetais integrais. A comunidade de Okinawa comia carne uma vez por semana. A outra comunidade adventista, que é realmente a mais longeva, nunca comeu carne. Então, faz sentido? Para mim, não faz mais. Deixa de fazer sentido consumir os produtos de origem animal, porque o meu corpo não aceita bem isso. Isso causa estresse para o meu corpo, né? Esse livro conta várias coisas, conta o quanto a carne alimenta as células cancerígenas. Porque quando a gente é criança, a carne faz com que as células cresçam. Ótimo. Quando você é adulto, ele também faz isso em células cancerígenas. Será que eu preciso mesmo? Sem falar nos inúmeros hormônios, né? Hoje um animal pequenininho, em pouquíssimo tempo, já está em fase pro abate, né? Tem toda uma cadeia aí também econômica envolvida, né? Nessas questões. Mas o ponto também é esse. A pessoa fala assim, aí quando eu trago esses argumentos, como você está dizendo, a pessoa fala assim para mim, mas você já viu quanto de agrotóxico colocam no brócolis? Você já viu? Aí eu trago para ela, você já viu quanto de agrotóxico coloca na soja que o seu boizinho come? Porque é isso. Então eu também não vou, mas também não dá para ficar comendo muita fruta e verdura que tá cheio de agrotóxico. Amor, tá cheio de agrotóxico até na água que a gente bebe. É difícil, né? Já tá no lençol freático. Esse argumento já não vai começa funcionar. De lá, né? Então come a frutinha e pronto, né? Muito desafiador, muito, muito, muito. E aí, vocês acham que as aventuras de Drica acabam por aí? Não, tem muito mais. Agora ela vai nos contar das suas aventuras, uma verdadeira nômade, não, Drica? Foi. Quando eu contei para vocês essa história de que eu ganhei a bolsa, mas eu não contei qual foi a história que me fez ganhar a bolsa, né? O que eu escrevi naquela carta lá com aquele professor que ajudava as pessoas a entrarem em Harvard. Eu escrevi que eu queria ter um programa viajando pelo Brasil, pesquisando ingredientes. E exatamente então, quando o meu canal do YouTube me trouxe renda suficiente para que eu tivesse tranquila financeiramente para poder fazer essa viagem, eu comecei. Comprei uma Kombi no meio da pandemia, fui até a casa da minha mãe, lá em Minas, vendi todos os meus móveis, todas as minhas coisas. Fui até a casa da minha mãe em Minas, onde tinha um amigo que podia me ajudar, e juntos construímos a minha Kombi. Desenhamos e fizemos cada pedacinho, assim, ó. Na época, eu tinha um namorado de 1,90 m. Então, tinha que caber naquela Kombi. Tinha que adaptar esse homem nessa Kombi. A Kombi para caber o homem, né? Então, o que eu fiz? Uma cozinha atrás, em cima do motor, e a cama era uma cama queen size, que ia a coisa toda. Então, a minha cama tinha 2 metros de altura, cabia esse homem desse tamanho. Mas logo depois terminei com ele também. Mas não importa, a cama já cabia todo tipo, tamanho de... já tava todos pra os qualquer... tamanhos, já Pronto. tava multi-size, pronta. Bom, e aí viajamos sozinhas, então. Porque terminei com esse cara antes da Kombi ficar pronta, já vi que não tinha nada a ver, que eu não ia aguentar esse cara na estrada.
Já toquei ele pra fora, deixei ele lá no meio do acostamento e fui embora, segui viagem. Eu com a minha cachorrinha, Caramelo, e viajamos muito, muito, muito. Meu E a Deus. Kombi tinha um nome. Qual era o nome? Marilda. Ó, e por que desse nome, Marilda? Ai, Marildinha. Marildinha Bom, vai. Marildinha, a primeira Marildinha foi uma calopsita amarelinha que eu tinha, que ficava aqui, uma fofa. Eu não tinha muita consciência sobre essa questão de animais, pra ser sincera, e cortava as asas da calopsita. Então, isso me deixava com remorso. Quando ela morreu, eu pensei, gente, essa bichinha morreu, nunca voou. Aí eu quis dar asas pra ela. E aí, então, dei o nome dela de Marilda. Ai, que amor. Né? E esse nome também é isso, era uma amiga da minha mãe de infância. Também, então tem sempre essa memória afetiva. E as Marildas seguem na minha vida. Eu tenho uma grande amiga, a dona Marilda, que mora aqui em Bituba. Vou visitar ela, inclusive, depois dessa gravação. E é isso. Muita gente me brincava também quando eu tava na estrada. Ah, você não tem marido? Eu falava, não, tenho Marilda. Ah, isso é bom. Sim, porque as pessoas acham que eu não tenho uma perna quando eu não tenho marido. Ai, cadê seu marido? Que? Para com isso. Quando passou no Globo Repórter, a gente, nossa história, choveu o meu Instagram de que você não sabe, não acredita, de homem. Pretendentes. Pra caber naquele colchão de 1,90 m. Mandando mensagem pra mim dizendo assim: olha, quando você vier pra minha cidade, eu vou tirar férias pra passear com você. Como se eu estivesse precisando de um homem pra passear comigo, amigo. Não é bem assim a relação, entendeu? Eu escolho quem vai comigo na minha Kombi. Não é que você vai tirar férias pra desfrutar comigo. Ó, e daí me conta a respeito do teu propósito com essa Kombi. Tu percorreu várias cidades do país com um objetivo. Eu queria futricar, caçar as receitas, né? E ingredientes que não estão no mercado, ou que estão em mercados pequenos, que não estão no Carrefour, no Extra, nos grandes mercados, sabe? Não tá no Comprão, não tá. Então eu queria ir nas feiras locais. E aí, que é isso, assim, cara, te falar, te dar alguns exemplos do que eu vivi, assim, de muito mágico, de muito lindo. Então, aprendi cogumelos selvagens. Fui até um caçador de cogumelos, vivi com ele ali na floresta, cacei cogumelos com ele na floresta. Ele me deu um livro em que todos os cogumelos que eu encontrava pelo caminho, eu olhava no livro e via se eram comestíveis ou não. Né? E muitos deles eram remédio, sabe? Então, enfim, Que vivência, não? Essa vivência foi muito especial. Isso foi na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, né? Em que eu conheci muitas coisas, aprendi também, enfim, uma infinidade de coisas. Depois viajei também para cá, para o sul, conheci muitos lugares onde eu não tinha oportunidade, porque quando tu tá morando por aqui é diferente, sabe? Não é igual tu tá explorando, tu tá viajando, tá indo com esse propósito. Sim. Então, aí eu ia mais, mergulhava em feiras, mergulhava em casas de pessoas, de pescadores. Vamos tomar um café, vem me fazer uma cuequinha virada, vem fazer uma, sabe? E essas coisinhas. Então, quando eu cheguei na Bahia, aquilo aí, pra mim, foi, assim, o auge de um encantamento, de tudo, assim. Porque passar por um lugar onde eu tinha visto, tinha estudado que era a produção de dendê no Brasil, passar por essa estrada e olhar de um lado e de outro um monte de barraquinha e você entender ali que o azeite de dendê, existem 6 tipos de azeite de dendê e olhar aqueles... Como assim? Eu parava para perguntar para eles e eles me contavam sobre a pureza, mas cada um tinha uma forma de falar sobre como era mais puro, sobre por que era mais puro, sobre como identificar. E pra mim, assim, tá ali naquele calor da Bahia, com aquelas pessoas contando essas histórias, sabe? Depois o cacau também foi outro ingrediente muito importante quando cheguei em Itacaré. Ali é o centro do cacau. E fui visitar fazendas produtoras de cacau, comi cacau, tomei néctar de cacau, tomei mel de cacau, né? Comi, que eu nunca tinha comido na minha vida, cupuaçu direto do pé. Sabe, você tirar aquele fruto que parece uma bola aveludada e você abre ele assim e dentro é um limão cremoso, uma coisa assim. Tem outro sabor, né? Outro sabor, sabe? E
Então, assim, para mim, essa é a pira, de conhecer os ingredientes brasileiros que eu não conheço. Que eu não conhecia e que ali eu pude experimentar e eu gosto disso mesmo, assim, ó, pegar um negócio, eu não quero um coisinho para eu comer, eu quero uma dúzia, porque eu quero cozinhar, porque eu quero fritar, porque eu quero empanar, porque eu quero ver como é que fica em cada coisa, sabe? Esse cara dos cogumelos, por exemplo, eu comi um cogumelo que chama cogumelo frango, mas, cara, tem a textura de frango. É mesmo? Tu não acredita, ele desfia assim, ó. E ele dá num tronco de uma árvore, um negócio assim, ó, que brota de um tronco de uma árvore. O cara me deu 1 quilo desse negócio. Eu fritei, empanei, cozinhei, eu fiz tudo. Fiz bife, fiz sashimi, fiz tudo que você pode... É isso que eu gosto de fazer com os ingredientes, entendeu? Experimentar, brincar. E é assim que eu chego em receitas como essa aqui que eu trouxe pra você. Porque eu não me contento com um simples não deu certo. Isso não existe pra mim. Se alguém já fez, eu vou conseguir fazer e vou conseguir fazer melhor e vou descobrir mais coisas e mais formas de fazer esse ingrediente brilhar, sabe? Muito legal. Imagina o tanto de histórias que tu tem, né? E um dos lugares que tu mais encontrou ingredientes versáteis, assim, que dava pra fazer inúmeros pratos, foi na Bahia, que tu acha? Ou tem outro todos lugar? os lugares, todos os lugares. E aí... Eu sou muito criativa, né? Isso realmente é um dos meus pontos fortes, assim. Eu realmente não sei como. Parece uma criança de tanta criatividade. Sabe, quando assim, ó, tudo que eu olho me lembra comida. Tipo, eu vejo uma planta, eu já penso ela numa salada. Só. Ó, essa flor aqui, entendeu? Então, tô sempre, minha cabeça tá sempre assim. O olho já vira comida, o olhei já vira comida. Engraçado de pensar até, mas a minha cabeça funciona assim. Eu amo muito cozinhar, eu amo muito fazer isso e me encanta o poder. E isso é uma coisa que a cozinha vegana me ensinou. Eu não sabia comer grão de bico, eu não sabia comer nem alface, para dizer a verdade, sabe? Eu era arroz, feijão, salada, era isso que eu comia. Mas quando eu me tornei vegana, eu entendi quantos mais ingredientes que a gente tem, que a gente fica se limitando a um negócio de arroz, feijão e carne. Um mundo de possibilidades, né? Inclusive mostra aqui pra nós, então, o que ela nos trouxe aqui pra experienciar. Essa aqui é uma pastinha de semente de girassol. E aqui eu tenho um Dorito saudável. Isso aqui é feito só de grãos, tá? Então esse aqui que é mais verdinho, ele é feito de ervilha e esse aqui é de feijão preto. É só grão, não tem assim nada de farinha, nada de óleo, nada de nada. Experimenta, por favor. Faço questão que você experimente e passa aqui na pastinha, molha. Essa florzinha, se você quiser colocar, é comestível. Pode comer essa pétalazinha maravilhosa. Essa é de ervilha. Ervilha. Quem diria, hein, fazer Doritos de ervilha? Imagina. Nossa. E é super rico em proteína. Tenho as nutricionistas que trabalham comigo fizeram aí pra mim a informação nutricional e é super rico, assim, é muita fibra, nada de gordura e muita proteína. Crocante, né? Não é o programa da Ana Maria Braga, não vou passar embaixo da mesa, mas daria, com certeza. E isso aqui, ó, tu deixa um potinho desse aqui pronto em casa, ali, quando tu bate uma fome no meio da tarde, tu come com uma pastinha. Come sem culpa. Não, e isso te sacia, porque é só grão, entendeu? Então te sacia muito. Vitamina, né? É importante para as vitaminas e come sem culpa. A flor, inclusive, é comestível. Sim. Que tu gosta de colocar flores, né, nos seus pratos. Sempre coloco muitas flores. Que delícia. Colho flores quando faço eventos, monto aquelas mesas com todas as flores comestíveis. Vou colhendo pelo caminho. Tem um evento até que eu me lembro que eu fiz agora, no verão, e eu tava de bicicleta, né? E aí fui pelo caminho, a moça me disse, vamos comigo, Drica? Eu disse, não, eu vou de bicicleta que eu vou colher umas flores no caminho. Aí quando eu cheguei na festa, que eu montei a mesa, ela disse, nossa, ainda bem que tu veio de bicicleta. Porque deu para passar, para colher todas essas flores lindas. Na tua opinião, Drica, qual a importância da gastronomia regional para a identidade da cultura do Brasil? Que é tão rico, né? Toda.
A gente só entende a cultura de um lugar, no meu modo de ver, tá? Quando a gente se alimenta nesse lugar, né? Então, quando a gente frequenta uma feira, quando a gente vai comer, ter uma refeição junto com uma família que mora ali. Então, uma coisa que eu gostava muito de fazer era pegar um Airbnb, um quarto num Airbnb de alguém que morava ali. Porque assim eu consigo pegar a experiência do lugar. Eu não chego de turista. Sabe? Não dá pra ser turista. Turista vai em restaurante turista. É muito superficial, né? Você pode até ir curtir as atrações turísticas, mas para conhecer uma cultura mesmo, para conhecer, raiz, né? para entender, né, aquele povo, o que aquele povo come, o que é cultura, né? O que a pessoa come, o que a pessoa respira, o que a pessoa faz no dia a dia. Isso a gente só consegue com gente que mora ali. Então, por exemplo, Chapada dos Veadeiros. A melhor coisa que tem é você se hospedar numa casa de alguém que mora ali. Por quê? Porque é quem vai te levar para as cachoeiras. Senão você não vai conseguir chegar, vai conseguir chegar só naquelas cachoeiras que já tem no mapa. Mas você quer ir nas cachoeiras bonitas mesmo, fica na casa de alguém que mora ali. Aí você vai nos lugares maravilhosos. Aí você vai encontrar aqueles paraísos instagramáveis maravilhosos, né? Então, é um pouco sobre isso. Aqui, por exemplo, em Bituba, né? A gente tem esse mercado tão lindo. Meu Deus, como é lindo aqui o nosso mercado, né? De produtos. Né? E aí tem sempre... E aqui, isso é uma coisa que eu valorizo muito aqui em Bituba. Tem sempre butiá naquele mercado, sabe? Precioso. Mas o que tu chega ali em Garopaba, ninguém sabe o que é butiá. Olha chega só. No mercado de Garopaba, não tem butiá, entendeu? As pessoas não estão valorizando esse nosso daqui catarinense. Então, isso é muito, muito rico da gente trazer cada vez mais. Aqui fala-se muito, né? Tem a farinha. A farinha dá pra fazer muitas coisas. Maravilhoso. Como eu já fui no moinho buscar farinha com o seu no Zé de manhã, direto. Isso, né? Morei aqui em Bituba na casa de... Eu aluguei uma casa num terreno que tinha uma outra família. Chegava seu Zé de manhã, Drica, eu tô indo ali no engenho buscar uma farinha, quer comer? Claro, seu Zé, vamos lá. Maravilhoso. E aí, voltando pra Marilda... Bora falar da Marildinha. Por que eu vou voltar? Porque numa conversa dessas nossas, tu disse que a Marilda... deixou com gostinho de quero mais, né? Porque tinha alguns lugares que tu ainda queria ir pra... A gente estava com um projeto de fazer um projeto chamado Infusão Amazônia, né? Que era atravessar o Brasil de Kombi e chegar na Amazônia. Esse gostinho de quero mais ficou. Infelizmente, nós sofremos um acidente no dia 20 de dezembro e a nossa história foi interrompida. Tivemos que mudar o percurso, né? Então, voltando da Bahia no ano passado, a Marildinha quebrou muito. Só para ter uma ideia quanto ela quebrou. Eu saí de lá porque meu pai estava doente. Cheguei aqui e já estava bom. Tanto que... Ai, meu Deus. Ou ele melhorou rápido. Não, ele já estava bom, do tanto que ela quebrou. Mas demorou, olha, aí tinha peça que tinha que mandar vir buscar 20 dias. Uma viagem que era para fazer em uma semana no máximo, foi tipo um mês e meio. Que ano era ela? Marildinha era super jovem. 2008 ela era. Jovem, era super jovem. Mesmo. Mas é isso, amiga, assim, ó, manutenção. É muita estrada, né? Muita estrada. E o que acontece? Infelizmente, a Bahia, nós temos uma malandragem que acontece na Bahia, né? E o machismo relacionado à mecânica. Eu sofri durante os meus 3 anos de viagem, sofri muito com esses mecânicos machistas. Simplesmente o cara não ouve o que eu tô falando pra ele. Tipo, ele cara... é que entende. É ele que entende. Sou eu que tô dirigindo a Kombi, mas mulher não sabe dirigir Kombi, sabe? Entendo. Então, por exemplo, na última vez que quando eu estava voltando da Bahia, eu tava com um namoradinho ali, né? E daí, eu falava com o cara, falava, ó, aconteceu isso. O cara respondia pro... meu namorado. Não, mas tu fez isso na Kombi? Aí o meu namorado dizia, olha, eu nem dirigi, não dirijo. Fala com ela. Mas ele não falou. E é aí que a gente vê, né? Então, assim, fiz revisão antes de sair da Bahia, claro que eu fiz, mas uma revisão que o cara me cobrou R$1.500, trocou as lâmpadas. Não mexeu no motor, falou que o motor tava perfeito, maravilhoso. Andei nem 100 km como eu já tava pedindo guincho. Sabe? Então, aí passei esses perrengues, entendeu? Então foi indo. Mas... quando cheguei, deixei minha Kombi em Minas, falei, vou deixar ela aqui na casa da minha mãe, vou consertar ela. Ai, cara, gastei uma grana nessa Kombi, assim, ó, troquei tudo, troquei caixa de direção, troquei os 4 pneus, trabalhei o ano de 2024 pra fazer a Kombi ficar
redonda de novo pra gente sair na estrada. É porque é a tua segurança, né? Sim. É vital ela estar bem e Então, tu tu tá imagina, na estrada. gastei assim, ó, por baixo, só de peça, R$8.000. Só de peça. Olha só. E trabalhei o meu ano de 2024 inteiro pra fazer essa Kombi rodar de novo. Quando eu saí, eu vim direto pra cá, visitar a minha sobrinha que mora aqui. E filha de uma melhor amiga que faleceu. Então, vim, que eu não tinha visto ela desde junho, já tava com muita saudade, vim pra cá. Voltando daqui pra São Paulo, a gente sofreu um acidente, a Kombi pegou fogo e queimou tudo. Tudo. Não assim. sobrou nada. Nada. Na hora do acidente, as pessoas me diziam, me pediam, assim, falavam pra mim, pega alguma coisa lá dentro. Eu falava, como é que eu vou pegar, cara? Tá tudo dentro de armário, eu não tenho como pegar. Fica sem reação, né? Não, mas estava dentro de armário, tinha um botijão de gás dentro da Kombi. Eu não podia Sim. chegar perto. E eu falei para as pessoas, só se afasta, ela vai explodir, É. sabe? A gente ficou achando que ela ia explodir. No final, ela não explodiu. Mas, enfim, tudo se queimou. Só pude assistir essa cena Sim. e mais nada. É o fim de um ciclo. Às vezes é difícil pra gente aceitar quando chega o fim de um ciclo. Mas também eu, como você tá vendo, sou uma pessoa muito intensa. As coisas chegam na minha vida com muita intensidade. Eu chego nos lugares com muita intensidade. E talvez eu tenha recebido outros sinais antes de que não estava no caminho certo. De que deveria parar. Mas, como eu te falei, a Kombi quebrou, eu gastei uma grana ali para consertar ela. Mas nem isso tinha me feito parar. O único jeito de me fazer parar talvez tenha sido esse único sinal, quando o universo falou, tá, agora não vai ter jeito, taca fogo nessa vida, que essa mulher precisa chacoalhar e mudar de rumo. Então aqui tô eu no meu novo rumo. Outro trajeto e com certeza construindo mais uma belíssima história, né? Sim. E neste ano, então, tu começou um belíssimo projeto. Me conta a respeito da Saudabilindas, como tu chama. Sim. Esse é um projeto que já tinha começado quando eu estava na Kombi, Saudabilize, só que ele existia como um programa de alimentação de uma semana. Tá. Então eu organizava uma lista de compras, todo um cardápio, e juntava um grupo de mulheres e a gente fazia aquele detox de uma semana. Fiz isso por algumas estações, algumas vezes. Mas chegava um momento que quando acabava o Saudabilize, elas falavam pra mim, Drica, queria a semana que vem. Queria mais. Pra mim foi pouco. E eu também sentia pra mim que era pouco. Que uma semana, naquela semana a gente comia assim, que era a coisa mais linda, sabe? O organismo sorrindo e tal. Acabava aquela semana, pé na jaca, comia um chocolatinho, entendeu? Aí... E a constância, né, que é importante. E o dia a dia? Porque eu, por uma semana, tudo organizado, tudo planejado, é lindo, mas e no dia a dia, né? Então, eu comecei a me desafiar para trazer isso para o dia a dia. Peguei todas essas receitas logo após o acidente. A única coisa que eu consegui me salvar ali foi meu computador. Na hora que a mulher falou, pega alguma coisa de valor. A mulher ficou gritando no meu ouvido, alguma coisa de valor, alguma coisa de valor, alguma coisa de valor. Alguma coisa de valor tem. Pera, fui lá, peguei o computador, porque eu consegui salvar meu trabalho, sabe? Ainda bem que tinha essa mulher que ficou gritando no meu ouvido alguma coisa de valor. Eu não tinha pego, não tinha lembrado. Aí, peguei e comecei, sentei ali, tinha meu computador e tinha um monte de receita, sabe? Eu tinha ali, de todas essas edições do Saudabilize, eu tinha já mais de 100 vídeos. E falei, cara, eu vou juntar tudo isso numa plataforma, porque isso dá pra gente usar no dia a dia. Vou montando cardápios. E comecei, então montei a minha Dricaflix, que é o Saudabilize hoje, né? Olha que legal. E aí comecei a juntar e vi que as mulheres não queriam só aquele acesso, não era o suficiente ainda, porque aquele acesso parecia muito ainda com receita de internet. Então, o que acontece? Como que eu transformo isso realmente numa experiência de poder aplicar na prática? Eu trago esse componente. Então, eu comecei trazendo só eu, como era num grupo de WhatsApp que tinha que elas podiam perguntar tudo. Começou a crescer o Saudabilize e a gente precisou dividir isso numa comunidade. Então, hoje eu tenho nutricionistas que trabalham com a gente,
Tem eu, então tem uma comunidade, cada grupo é um assunto. Então, quando ela quer falar, as pessoas querem tirar dúvida direto comigo, elas mandam ali. Eu tenho um grupo que eu mando cardápio, sugestões, dicas. Então, todo dia elas acordam 8 horas da manhã, tem uma dica da Drica ali. Tem alguma coisa para ela fazer, para ela implementar, né? Sobre demolhar grãos, sobre como fazer. Hoje, por exemplo, mandei ali 9 sugestões para elas de cardápio. Gente, tá frio. Café da manhã, façam mingau, façam isso, façam isso, façam aquilo. Que delícia. Sabe? Então, você imagina como é aplicar isso no seu dia a dia. E o que elas me trazem de dúvida é muito assim, Drica, fui na feira, comprei aqui uma couve-flor, não sei o que fazer. Ou vai uma outra, Drica, olha, farinha de teff, comprei aqui, onde que eu boto isso? Tô na Suíça, comprei esse negócio aqui no mercado, o que eu posso fazer com isso? Farinha de tremoço. E aí as pessoas vão me trazendo coisas que às vezes eu nunca nem tive acesso àquele ingrediente. Tá lá na Suíça. Peraí, vamos lá, vamos pesquisar. Já vou, eu trabalho meu inglês, meu francês, procuro na internet, receita, mando solução para a pessoa. Olha entendeu? Só. Então, é solução. Não é uma... não é um curso online. Não é um curso online. É eu ali. Eu e as minhas nutris. Sempre presentes. As nutris estão sempre presentes. A gente faz, por exemplo, hoje é um dia que tem a live da Nutri. Então, as pessoas bombam a gente de pergunta ali, chega à noite, a gente faz uma live e responde todas aquelas dúvidas. Hoje o assunto é muito, muito especial. Hoje é suplementação vegana. Como que a pessoa, o que a pessoa tem que comer no pré-treino? De ingrediente natural, né? Nada de tomar whey, tomar bomba, essas coisas, nada disso. Tudo natural. Nossa, é tudo natural. Existe uma classificação nos ingredientes que são de grupo 1, 2, 3 e 4. Grupo 1, que você consegue identificar o que é a fruta, a verdura e tal. Grupo 2 é um pouco processado. Então, por exemplo, a farinha, né? A farinha já veio do trigo, então ela é grupo 2. Então, todas as farinhas que são feitas mesmo de feijões e tal. Mas é o primeiro processamento. Então, o arroz entra aqui, o feijão que tá seco também entra no grupo 2, ou seja, nossa alimentação deve estar entre grupo 1 e 2. Grupo 3 é o pão, que junta 2 ingredientes do grupo 2. Então, ele está juntando o óleo com a farinha e o sal. Aí ele está fazendo o pão, ele já é grupo 3. Grupo 4 é uma coisa que nunca foi alimento. Aí você fala, nossa, Drica, mas eu não como isso. Salgadinho, eu não como salgadinho. Você come granola que você compra, tem isso. Você come, tudo que você come que é extrusado. Então, tipo, às vezes as pessoas não têm nenhuma noção, né? Mas assim, flocos de milho, flocos de arroz, todos esses flocos que vão na granola, tudo que tem na barrinha de cereal, tudo isso é grupo 4. Whey é grupo 4. E quando a gente olha para a nossa alimentação, basicamente hoje, do dia a dia do brasileiro, está ali entre o grupo 3 e 4. Muito difícil uma pessoa que esteja entre o grupo 1 e 2. Perfeito. Sabe? E o que é esse grupo 3 e 4 faz para o nosso corpo? Inflamações. Porque o nosso corpo não entende isso como alimento. Entendeu? Nossa, que aula, hein? O seu corpo não entende aquilo como alimento. E aí é daí que surgem inflamações de glúten, é daí que surgem inflamações de lactose, é daí que as pessoas começam a ficar tão inflamadas que elas não sabem mais, mas volta, grupo 1 e 2, né? Aqui a gente trabalha em segurança. 3 e 4 não, isso aqui vai te trazer, não é alimento, teu corpo não vê isso como alimento. Foca no 1 e no 2. E a importância de ter essa consciência, né, Drica? Se as pessoas tivessem mais consciência desse contexto todo, não teria tanta gente adoecida. Mas é isso que eu falo, assim, sozinho é mais difícil. Quando você está em grupo, tá todo mundo numa comunidade, todo mundo com aquele mesmo objetivo. E outra, você encurta um caminho. Porque você pode fazer todo esse caminho que eu fiz. Eu, dos 128 quilos, quando eu tinha 30 anos, eu era engenheira. É sério? Chegou a 128? 128 quilos. E agora eu tô com 71. Então, tu imagina quantos quilos? 51 quilos a menos. É muita coisa. Só com uma reeducação. Só estudando, amiga. Estudando, a gente precisa estudar, entendeu? Precisa E o que acontece? Eu posso escolher, você pode escolher hoje, começar a estudar e fazer todo esse caminho que eu fiz, ou você pode encurtar ele e vir se sentar na mesa comigo. É muito importante a gente entender com quem a gente se senta à mesa. A gente tem que se sentar à mesa com pessoas que inspiram a gente, com pessoas que ajudam a gente. Eu escolho me sentar na mesa com você, uma empreendedora aqui de Imbituba, né? E é isso, e todos os dias a gente escolhe aprender. E aí com quem que a gente vai trocar ideias para aprender? Como a gente estava mesmo trocando sobre empreendedorismo, com quem que eu escolho trocar? Né? Eu escolho trocar com uma outra empreendedora que tem mais experiência do que eu, que coordena um grupo de empreendedoras, não é isso? É sobre isso, amiga. Com quem compartilha dos mesmos princípios e valores, né? Tem que fazer sentido as relações, né?
E as nossas relações com tudo. Isso. Com a gente mesma, com a próxima, com a nossa comida, né? Com o nosso bem-estar, com o nosso corpo, tudo. Quando a gente está bem consigo mesmo, tudo flui, né, Drica? Agora me dá um spoiler aí dos teus eventos que tu faz. Já fez em vários países o tal do Jantar às Cegas. Sim, já fiz em vários lugares. Jantar às Cegas é um sucesso. Assim, tenho muito orgulho de falar dele. Essa sementinha começou na minha cabeça antes mesmo de eu me tornar chefe de cozinha. Foi um dos meus primeiros cursos de culinária. E a minha professora me contou que tinha vivido essa experiência em Paris, num restaurante chamado Dan Lenoir. Ainda existe esse restaurante. E ele funciona como? Vou contar como é a experiência lá, para depois eu dar uma pincelada do que eu quero fazer. Mas lá no Dan Lenoir funciona como? Você entra no restaurante e você vai passando por várias cortinas. À medida que você vai passando pelas cortinas, vai escurecendo e ficando totalmente escuro o ambiente. Ninguém é vendado, só chega e fica totalmente escuro. Os garçons são cegos para conseguirem lidar naquele ambiente totalmente escuro. E uma música muito alta. Chega a ser dramático. E você só recebe os pratos. Os garçons colocam o prato na sua frente, você come sem saber o que é, porque tá tudo escuro, você não tá enxergando nada. Quando acaba essa experiência, isso eu não comi nesse lugar, eu tô te contando, mas isso tudo eu criei na minha cabeça a partir do que a chefe de cozinha me contando, você tá entendendo? Né? Tá, entendi. Você tá entendendo como é que a minha cabeça funciona esse negócio, né? E aí, o que acontece, então? Saindo desse jantar, você passa pelas mesmas cortinas aonde tem as fotos dos pratos onde você comeu. E é assim que você entende o que você comeu. Acabou, foi embora. Essa foi a experiência. Aí, dessa experiência, eu criei o meu Jantar às Cegas. Então, na minha experiência, eu não consigo ainda ter garçons cegos e ter todo esse ambiente escuro. Mas a gente proporciona, a gente coloca vendas. A gente tem toda uma questão lúdica. A gente tem um DJ que recebe, geralmente ele recebe o jantar antes para montar o set junto comigo. E eu, ao longo do jantar, vou conduzindo a experiência, né? Então, vou trazendo quais são os elementos do que a pessoa está consumindo. Então, eu trago a história, por exemplo, trago a história do azeite de dendê, quando eu vou servir um prato relacionado, né, à cozinha. Quando eu fiz essa experiência lá em Itacaré, por exemplo, a gente levou como ingrediente principal o cacau. E aí, você consegue imaginar que o cacau entrou em todos os pratos. São 5 pratos. Salada com cacau, entendeu? Todos os pratos tinham algo de cacau. Então, foi muito especial. Então, é um pouco sobre isso. Imagina que é bem fácil colocar um cacau na sobremesa, mas na salada, nos pratos salgados e tal. Só para quem entende do assunto. Não, para quem fica brincando disso mesmo. Quem tem isso como hobby, para dizer a verdade. Porque, olha, faz coisa ruim. Faz coisa boa, mas faz coisa ruim, tem que ficar experimentando, tem que gostar de experimentar, né? Então, essa brincadeira eu gosto muito. Então, esse Jantar às Cegas é essa brincadeira de toda essa história que eu venho contando para você desde que eu cheguei aqui, né? Todas essas pinceladas e miscelânea de tudo isso é o que você vive nesse Jantar às Cegas comigo, né? Então, ouvindo essa DJ, tocando essa sonoridade, eu trazendo histórias e você experimentando na boca mesmo, no paladar, sentindo isso. E viajando. Na boca e no coração. Isso, e viajando, né? Com as tuas histórias que tu tá ali, tu tá explicando a respeito do prato em si, né? Conto do Masterchef, conto várias coisas. Nossa, é muito incrível! gostoso. Estou contando os dias para esse mega evento. Então, a gente já tá com uma edição marcada, já estamos planejando para o final de agosto. Já vou dar um spoilerzinho aqui. Ai, vai ser lindo. Que o meu aniversário é dia 24 de agosto, estamos querendo beirar o meu aniversário. Então, olha, vai ser fiquem uma de olho nas minhas dupla. redes, que a gente vai soltar essa divulgação desse jantar em breve. Maravilhoso. Drica, então já aproveita e fala aí quais são as tuas redes sociais para o pessoal. O meu Instagram, Drica Avelar. O meu YouTube, não vou falar porque eu não tô mais ativa no YouTube. É isso, o meu conteúdo era gratuito até um determinado momento que eu entendi o valor dele e aí agora ele tá todo no Saudabilize, então não tem conteúdo disponível no YouTube, então por isso não faz muito sentido, mas o meu Instagram tem bastante coisa, Drica Avelar, mas quero convidar você que tá me ouvindo a conhecer o Saudabilize. Vai lá, saudabilize.com.br ou me manda um e-mail, saudabilize@gmail.com. Drica,
quero ser uma Saudabilinda, vai ser um prazer te receber. Ou você pode mandar uma mensagem ali no meu Instagram. Cara, eu sou muito acessível nas redes sociais. Quando a pessoa olha os números, às vezes ela se assusta, mas não tem robô. Sou eu mesma que respondo, faço questão de receber cada uma das minhas Saudabilindas. Porque quando a mulher decide entrar, ela decide fazer essa mudança na vida dela, ela traz uma mudança para toda a família dela, né? Tudo isso se reverbera. E eu quero recebê-la. Eu quero entender o que ela tem. Qual foi o motivo que a trouxe até o Saudabilize. Porque a partir de agora, ela vai ser cuidada por mim. Eu vou estar ali, eu entendo tudo. Agora eu estou fazendo testes, estou com uma Saudabilinda que está sofrendo alguns problemas de estômago, estou fazendo uns testes com ela. Então a gente trabalha cada mulher individualmente para que ela consiga se saudabilizar. Trazer mais saúde para a vida. Esse é o grande objetivo. Acompanhamento personalizado, né? Isso tem muito valor, né? Para entender cada pessoa, né? Cada indivíduo tem um problema ali específico. Sim, e né? cada família tem uma dificuldade. Então, às vezes, minha filha... É questão cultural, né? Das famílias. Meu filho não come nada. Isso é o mais comum que chega. Ai, Drica, meu Deus do céu, meu filho não come uma cenoura. Tá, vamos fazer um Doritos pra ele? Esse Doritos saudável, para começar. Doritos, gente. Faz um Doritos saudável, aí depois, sabe, a gente vai introduzindo sem a criança perceber. A criança ou... Se falar a verdade, tem um monte de gente adulta que às vezes a gente precisa tratar como criança na cozinha. Tem isso também, né? Então, como é que a gente faz pra ir aos que quando a pessoa vê, ela tá comendo um bolo de abobrinha. Meu Deus, sério. Sabe? Viu? É sobre isso. Drica, deixa uma mensagem então para quem está nos assistindo. Deixa uma mensagem. Sonhe alto, que é de graça. Quanto mais alto você sonha, mais alto você chega. Que linda. Olha, não tenho palavras para agradecer a tua participação, né? O quão valorosa e enriquecedora foi essa nossa conversa. Obrigada, e com certeza vai atingir a muitas pessoas que sonham como a Drica, né? De fazer a diferença por onde passa, né? Em muitos lugares, com certeza, tu deixou a tua marca, a tua mensagem. E que bom que tu estás aqui pertinho de nós agora e a gente pode desfrutar, então, de todas essas suas experiências. Obrigada, querida. E eu, com lágrimas nos olhos, porque não pode ser diferente, eu sendo eu, agradeço a todos pela audiência. Continue nos acompanhando para mais histórias incríveis como a da Drica, histórias que inspiram e fazem a diferença. Curta o nosso canal, compartilhe, deixa aí a sua mensagem, o que você achou do nosso episódio, a sua contribuição e até a próxima!